Não, e vamos pegar aí, né, Glauco, uma das campanhas que historicamente o Brasil faz está vinculada, eu estou falando, campanhas publicitárias de governo, né, sempre teve vinculada a ideia de você economizar energia. A política energética, ela passa nas duas pontas, ela passa de um lado por gerar mais energia, fazer a energia chegar a quem precisa, mas por outro lado também buscar novas formas de você economizar energia elétrica. O horário de verão foi uma forma inteligente, construída, para que você pudesse, nesse período, reduzir o consumo. Não é só essa, né? Nós temos hoje uma substituição, por exemplo, da energia incandescente por energia de LED, que pode reduzir muito o consumo. Nós chegamos a ter no Brasil políticas de substituição de equipamento mesmo, né? O governo incentivou em alguns momentos que você trocasse a sua geladeira, que você trocasse alguns equipamentos na sua casa para reduzir o consumo. Isso é possível e isso é necessário num país tão grande como o Brasil. E, de alguma forma, o que a gente vê, na verdade, é o contrário agora. Nada mais disso passou a ser discutido. Você discute-se basicamente o que você vai privatizar, o que você vai vender e como você vai vender. E não consegue se compreender que a estratégia energética de um país ela é uma estratégia do país, ela é uma estratégia construída a partir das necessidades de diferentes regiões e na necessidade de você levar energia para cada um dos brasileiros, para cada uma das residências. Ou seja, você já teve programas, por exemplo, de incentivo para os municípios trocarem toda a iluminação pública por iluminação pública mais econômica, que gastasse menos. Tudo isso foi desmontado, Glau. E de alguma forma agora a gente vê como se fosse, como todos os problemas têm a ver com as chuvas. Bem, mas eu gosto de insistir. O ciclo de chuvas e a previsão de você ter estiagem é algo que a gente sabe. Né? Um setor que está baseado em energia hidrelétrica lida com essas contingências. E por isso o investimento, tanto do ponto de vista de geração, inclusive de geração de novas formas, né, de geração de energia elétrica, quanto na outra ponta, a política de economia de energia elétrica é algo que precisa ser feito cotidianamente nos lares, nos domicílios, nas famílias, mas também nas empresas. As empresas podem e devem alterar a forma como ela se utiliza da empresa. Você pode, por exemplo, trazer energia solar para muitas áreas de empresas hoje que simplesmente também está largado isso daí. Ou seja, você não tem política alguma do ponto de vista energético de alguma forma ajudasse a equilibrar o próprio sistema. Insisto, é óbvio que o Brasil vai continuar sendo, e a principal fonte de energia no Brasil é a energia hidrelétrica, mas ela não é a única. Não é a única e não necessariamente nós estamos falando sempre de grandes empresas, nós estamos falando de ações do conjunto da sociedade que precisam ser planejadas e organizadas estrategicamente. Algo que não acontece. A gente não tem mais horário de verão, a gente não tem mais campanha vinculada à economia de energia, a gente não tem mais grandes programas hoje de alteração do ponto de vista de consumo e economia de energia elétrica, seja para empresa, seja para pessoa física, para domicílios, ou seja, basicamente o setor está largado à própria sorte. O setor largado à própria sorte é o que nós vamos viver. A chance de ter um apagão cada vez aumenta mais, e o preço da energia vai subindo, interferindo na economia, interferindo na taxa de juros, interferindo na inflação, interferindo no nosso desenvolvimento. O Estado tem um papel na sociedade, entre diversos. Um deles é organizar estrategicamente o que é as políticas do ponto de vista de setores definidores. O setor energético é uma delas. É algo que esse governo simplesmente abandonou, né? Simplesmente não colocou como prioridade. E, de novo, né, essa ideia do superministério, o grande Ministério da Economia, que deveria definir tudo, na verdade, ele não vem definindo cada vez, não vem definindo nada, e ao não definir nada, ele tem simplesmente jogado o país nessa loucura que nós estamos vivendo, em que simplesmente nem pessoas, nem trabalhadores, nem empresários conseguem ter garantia de muita coisa, e, na verdade, a gente vai jogando o país nesse ciclo e afundando cada vez mais na nossa desigualdade, cada vez mais na nossa dependência econômica.